noite a todos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu quero trazer uma palavra para vocês aqui, quero trazer uma palavra ao coração de vocês, que se encontra no Salmo 127. Se você tiver uma Bíblia na sua mão aí, você pode acompanhar junto comigo. Se não tiver, você pode estar fazendo essa leitura junto comigo, amém? Salmo 127, o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles aos seus amados o sono. Eis que os filhos da herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles as suas aljavas. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém? Senhor, em nome do seu Filho Jesus, nós te pedimos, papai querido, nos revela a tua palavra neste momento. Revela ao meu coração, Senhor. Traga, ó Pai amado, através desta palavra, Senhor, a tua revelação para aquelas pessoas que buscam, para aquelas pessoas que desejam ouvir a tua palavra neste momento, através destes salmos, papai. Assim eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Quando nós buscamos ler o Salmo 127, nós entendemos que o salmista, ele nos revela uma chave poderosa, a qual nós precisamos entender em todo o tempo, que a verdade nua e crua é que nós dependemos do Senhor. Sem Deus, de nada adianta todo o cuidado, toda a proteção, todo o dinheiro investido, todo o tempo investido. Sem Deus, em vão vigia a sentinela. Vamos começando aqui, o salmista diz aqui, se o Senhor, quando ele se refere ao Senhor, nós sabemos que o salmista, ele sempre se refere, quando ele fala o Senhor, em outros salmos ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ele se refere ao Senhor, ele se refere a Deus. Ele fala Deus, ele fala se Deus. Essa seria a palavra literal. Se Deus. Então quando ele se refere ao Senhor, ele fala se Deus não edificar, se Deus não edificar. Quando nós entramos na palavra edificar, irmãos, ele não está falando de edificar templo, ou edificar prédios, ou edificar uma casa. Esse edificar é um ambiente espiritual. Ele me traz ao coração agora que esse edificar é um ambiente espiritual. O que é espiritualmente dizendo edificar? Se ele não te fortalecer, se o Senhor não te renovar, se o Senhor não cuidar, se o Senhor não te proteger, se o Senhor não te der os dons espirituais para você fazer uso deles no reino de Deus, isso tudo é edificação da parte do Senhor. Então, quando ele fala, se o Senhor não edificar, eu vou simplificar esse trecho, se Deus espiritualmente não fortalecer a sua vida, não renovar você, não cuidar, não te proteger, não te derramar dons espirituais, se Deus não fizer tudo isso em você, se Deus não fizer tudo isso, a casa, se o Senhor não edificar a casa,
A casa que ele diz não é o templo também, tá, irmãos? Ele fala edificar a casa. Esse sentido não é o sentido literal. É um sentido simbólico. E a casa, quando ele se refere à casa, ele se refere à pessoa. A mim, a você que está ouvindo esta mensagem. Então, se o Senhor não edificar você, vamos trazer aqui a revelação. Se Deus não edificar você, se Deus não te edificar, se Deus não te fortalecer, se Deus não te renovar, se Deus não cuidar de você, não proteger, não derramar as bênçãos sobre você, em vão trabalham. Em vão trabalham. Em vão trabalham os que edificam. Em vão trabalham os que edificam. Quando o Senhor fala em trabalho, Ele fala em movimento, Ele fala em operação, Ele fala em agito. Então de nada adianta, se Deus Ele não abençoa você, de nada adianta tanto movimento, tanta correria, tanta agitação. Deus Ele precisa estar sobre a sua vida. É Deus que vai edificar você. É Deus que transforma você. E você precisa buscar esse Senhor que o salmista busca. Que ele diz, de nada adianta se o papai não está em mim. De nada adianta se o papai não edifica a mim, não edifica a mim. Em vão, as pessoas que estão na minha volta tentam me ajudar. Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, quando ele fala, o Senhor continua sendo o papai, né? Toda vez que o salmista diz Senhor, com todas as letras maiúsculas, esse Senhor, ele se refere a Deus. Se Deus não guardar, aqui ele fala assim, não edificar, aqui embaixo ele fala assim, não guardar a cidade. O que é a cidade, irmãos? O que é a cidade? Temos vários sentidos literais. A cidade ela pode ser colocada como a sua casa, a sua família, a sua igreja. Se Deus não guardar a sua igreja, a sua família, esse sentinela também representa o homem da casa, representa o provedor, no sentido literal, não espiritual, tá? Esse é no sentido literal. Aquele que cuida da casa, aquele que trabalha e traz o alimento. Em vão vigia. Eu vou colocar isso aqui como família, tá? No ambiente familiar. Se Deus não guardar a sua família, em vão vigia aquele que sustenta, o provedor.